quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso dominado, que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo, teu coração não cabe dentro. Boa noite a vocês, ouvintes, internautas, amigos, fãs, colaboradores, telespectadores e adoradores. Porque somos seres humanos e devemos respeitá-los, sempre em gênero, número, grau e religioso. Porque agora, às quintas-feiras, para todo o Brasil e toda a Europa, temos ela. E juntamente com Rodrigo Bulgarim, produz. E a Noemi Coelho apresenta Ética do Amanhã. Boa noite a vocês. Olá, boa noite a todos, ou boa tarde ou bom dia, se você estiver assistindo esse podcast em outro horário. Agora ao vivo é boa noite. Meu nome é Noemi Coelho, esse daqui é o meu podcast, é o Eticast, né, é um podcast sobre ética, sobre a inveja na cultura brasileira, né? A gente fala temas do meu livro, O País dos Bem-te-Vins, ensaio sobre a inveja na cultura brasileira, e eu vou, inclusive, começar, enquanto meu convidado não aparece. Meu convidado hoje é o dicionarista Wagner Azevedo, autor de mais de 15 dicionários publicados, fora os que ele ainda tá trabalhando para trazer a público, né? São muitos outros, e autor, estudante de advocacia, em breve bacharel, e além de dicionarista, também estudante de advocacia, também autor de livros. E ele vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. É com muita satisfação que a gente tem você como ouvinte, internauta e fã da nossa FM, Rádio e TV Web. Muito, muito agradecido por você estar aqui com a gente. Oi, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Então, gente, vamos começar com uma pequena informação a respeito da ética da inveja, né? Vamos chamar assim, a ética da inveja. Como é que a inveja acontece? Porque hoje a gente vai falar de uma pessoa que tem uma realização, né? A gente vai falar com uma pessoa, com o Wagner, que tem uma realização concreta, que tem um produto, né? Que não tem o incentivo, o apoio dos pares que deveria ter, né? Então, por que nós fazemos isso no Brasil? Isso é muito comum na nossa cultura, né? Nós maltratamos, nós colocamos para baixo, né? Nós destruímos aqueles que seriam os nossos heróis, aqueles que fazem coisas diferentes e melhores. Esse é o Wagner. Seja muito bem-vindo, Wagner. Eu vou terminar aqui essa fala e aí a gente vai começar a conversar. Eu quero fazer essa pequena introdução, porque como a gente vai falar de uma situação de fato, né, bem específica, que é quando os pares eles não aprovam, né, eles desaprovam, eles minimizam, né, eles desprezam os seus outros pares que realizam alguma coisa diferente. Como é que é isso? Como é que é essa ação invejosa, né? Lembrando que a inveja é uma condição humana, né? Todos nós nascemos com a capacidade de invejar e de agradecer. O bebê já inveja o seio e agradece o seio. O bebê ama o seio e odeia o seio, né? Isso é constitutivo do ser humano. O que interessa é o que a gente vai fazer com
com essa realidade, como é que a gente vai desenvolver essa realidade, inclusive em termos de país. O que acontece no Brasil muito constantemente? Os pares desprezam aqueles que se destacam. Então, vamos usar um exemplo bastante conhecido da literatura. O Paulo Coelho é o autor brasileiro mais bem-sucedido no exterior. Ele pode não ser o melhor autor, ele não pode ser nem, talvez ele não seja o seu autor preferido, não importa. Ele é o autor brasileiro mais bem-sucedido no exterior. E aqui no Brasil, os pares, os outros autores, os críticos de literatura, etc., eles, né, e a própria população também, né, mas principalmente os pares, porque inveja acontece entre iguais. Então, os pares, os autores, os críticos literários, eles minimizam, e eu fui testemunha disso já, eu vi isso acontecer na minha frente, né? A pessoa minimizar a importância de um autor que é um sucesso internacional absoluto. Ah, não, ele não faz literatura, porque ele não escreve como Graciliano Ramos ou Machado de Assis. E a contrapartida disso, gente, é assim, como seria no Reino Unido, né, a autora J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, que não é Shakespeare, imagina se os ingleses resolvessem, não, ela não faz literatura. É um sucesso internacional absoluto, fizeram filmes, né, é uma paixão mundial, mas imagina se, por que não é literatura, por que não é alta literatura, né, os ingleses desprezassem ou minimizassem a importância do bruxinho Harry Potter. Nós não imaginamos isso acontecendo, porque lá as coisas são diferentes do que aqui, mas a gente faz isso aqui. E como que a gente faz isso? Como que a gente destrói os nossos heróis? Né? Como é que a gente faz esse processo de, quando alguém, algum dos nossos, é candidato ao prêmio Nobel, é obrigatório que os pares se manifestem, os pares daquele indicado, é obrigatório que eles se manifestem, de alguma maneira, a favor ou contra a candidatura. Nós tivemos aqui no Brasil a candidatura de Oswaldo Cruz, né, ao Prêmio Nobel pelo alcance da saúde que teve a campanha de vacinação, quantas vidas ele salvou, o quanto ele lutou para conseguir que a sua, enfim, que a sua ideia fosse adotada, né? Então ele merecia um prêmio Nobel e foi candidato, mas os pares de Oswaldo Cruz não aprovaram a sua candidatura, então nós não temos, até hoje, nenhum prêmio Nobel. E aí houve uma vez uma entrevista que está na internet, tá? É possível ser vista por qualquer pessoa. Essa entrevista foi um brasileiro estava tendo uma refeição com um dos membros do comitê do Prêmio Nobel e perguntou para esse membro do comitê, né, o brasileiro perguntou para esse membro do Prêmio Nobel, do comitê do Prêmio Nobel, por que nós no Brasil não tínhamos nenhum Prêmio Nobel, e esse profissional de Prêmio Nobel, né, esse membro do comitê do Prêmio Nobel disse que nós no Brasil destruímos os nossos heróis. Quando algum é candidato ao Prêmio Nobel, os pares, né, e como aconteceu com Oswaldo Cruz, né, os pares destroem aquilo que a pessoa fez que merecesse o Prêmio Nobel. Nós destruímos os nossos heróis. E como que a gente faz isso? Isso é o mais importante e é isso que eu quero falar. Como que a gente faz para destruir aquilo que é importante? Tá? Aqui é um passo a passo. Primeiro, né, você converte questões essenciais, verdadeiras, em questões secundárias, marginais. Isso vem desde da Santa Inquisição, gente. O processo de inveja faz isso, né? Aquela questão que é a mais importante, né? A importância do que Oswaldo Cruz fez, por exemplo. Então, aquilo passa a ser secundário e alguma outra coisa é mais importante. Vamos supor, né, que não é o caso, mas vamos supor que Oswaldo Cruz fosse racista. Então, que não é o caso. Mas vamos supor que as pessoas que dissessem que ele era racista. Então, assim, uma coisa menor
que não é a importância do que ele realizou, mas uma coisa menor passa a ser mais importante do que a grandeza do que ele fez. Então, você inverte, você transforma uma coisa verdadeira, né, uma coisa de valor, você diminui a importância disso e coloca questões marginais no lugar. Como que a Inquisição fez isso? Da mesma maneira, o bom comportamento, né, a religiosidade, né, o seguir os mandamentos foi colocado em segundo lugar. E o que era mais importante? Se as pessoas cumpriam determinadas normas, né, se usavam tal roupa, né, se comungavam na igreja, se assistiam à missa. Todas essas coisas são ritos da igreja, mas eles não podem ser mais importantes do que a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro ato de seguir uma religião. Né? Mas é assim que, né, a inveja age para inverter a importância das coisas. E depois que ela converte as questões marginais, secundárias, em questões essenciais e prioritárias e principais, ela vai ressaltar a importância das respostas a essas questões marginais, ou seja, o que é que a sociedade faz em relação a essas coisas. Então, vamos supor, usando também o exemplo da Santa Inquisição, essas coisas marginais se tornaram principais. Então, você não vai à missa no domingo, qual é a resposta que você dá? Você não seguiu a ordem, né? Não obedeceu ao mandamento, isso é a resposta. Você vai ser queimado vivo, você vai ser acusado, você vai para o cárcere da Inquisição, você vai ser queimado vivo. Aquela coisa que era marginal se tornou fundamental e se criou respostas obrigatórias, se criaram comportamentos obrigatórios para seguir a essa nova prioridade. E o próximo passo é destruir todas aquelas questões verdadeiras e essenciais que estavam lá no começo. Né? Não é mais importante a religião, mais importante é o Papa, é a roupa que ele usa, enfim, são os inquisidores, são obedecer às ordens da Inquisição. Então, assim, todas aquelas coisas que eram importantes se tornam secundárias e destruídas, né? E daí você tem uma outra ordem. Por que eu estou contando tudo isso? Porque é assim que a gente faz no comum, no nosso cotidiano. Então, se você tem uma pessoa que você nutre inveja por essa pessoa, né, você vai e, primeira coisa, você diminui aquela bondade, né, aquele bom que você inveja, você diminui aquilo e você coloca uma outra coisa no lugar. Então, aquela moça que é bonita, inteligente e faz coisas boas, etc., mas ela diminui o importante e aumenta alguma outra coisa. Ela tem uma ideologia política que eu não gosto. Então, tudo aquilo que importa foi diminuído e o que não é importante se torna prioritário e aquilo passa a ser a razão pela qual a pessoa é julgada ou não. Vamos voltar ao exemplo inicial. Paulo Coelho, por exemplo. Ele é um grande autor, grande autor, é um autor de grande sucesso internacional. Então, a gente diminui a importância desse sucesso e torna importante uma segunda característica, que é ele não escreve alta literatura. Isso passa a ser a coisa mais importante e o comportamento das pessoas segue essa direção. Né? Não se criou um prêmio Paulo Coelho, não se chama um autor para coisas importantes ligadas à literatura brasileira. Há um comportamento de acordo com aquilo que foi estabelecido socialmente. Né? Então, a gente faz isso de várias maneiras e em várias situações. Esse é o comportamento de você inverter sempre, né? Colocar no lugar. Essa é a maledicência,
essa é a maldade, né? De você diminuir o que é bom e colocar no lugar do que é bom, jogar alguma coisa que é secundária como se fosse principal e agir de acordo com aquilo e cobrar das pessoas um comportamento de acordo com aquilo. Essa é a ação da inveja, né? É assim que a inveja age em geral, né? Na maioria das situações. Diminui o que é bom, essa é uma ação de pura inveja, né? De pura maldade. Você ignorar o que é bom, que é o que importa realmente, tirar a importância daquilo e colocar a importância de uma coisa secundária como a coisa mais importante. Isso é maledicência, isso é má fé. Má fé é quando a pessoa mente para ela mesma. A pessoa, quando mente para si mesma, não porque eu estou fugindo de alguma realidade, não. Essa mentira para si mesmo é quando eu convenço a mim mesma de que aquilo que eu estou pensando se justifica. Então, eu não concordo que um outro autor tenha grande sucesso. Isso me causa inveja. O que eu faço? Eu diminuo para mim, primeiro. O invejoso, ele sempre cria dentro, primeiro, a situação de desgosto, de maldade, ela sempre acontece primeiro dentro do invejoso, depois fora. Então, se você vai fazer maledicência, você vai... Este brasileiro do jantar era Osíris Silva, é o presidente da Petrobras, da Varig, e ministro do Estado por 2 vezes. Exatamente. Eu não ia dar nome às pessoas por, enfim, questões éticas, digamos assim, né? Não vou... Mas é importante dizer, esse brasileiro que fez essa pergunta a um membro do Comitê Olímpico era uma pessoa importante, né? Ele fez uma pergunta como representante do Brasil e recebeu do membro do Comitê Olímpico uma resposta para o Brasil. Está lá na internet, né? É possível consultar isso, gente. É um fato, existe registro e é possível verificar que isso foi dito e considerado verdadeiro. Mas voltando aqui ao ato de maldizer, né? A maledicência e a má-fé, que é a mentira a si mesmo. Você mente para si, porque você não quer admitir a importância daquilo que está fora de você. E aí você tira a importância daquilo que é real e projeta para o outro. Você começa dentro de você dizendo, não, aquilo não... aquela pessoa, ela tem uma ideologia errada. E aí você mesmo coloca dentro de você, nós como sociedade fazemos isso, nós colocamos uma coisa secundária como principal e passamos a agir de acordo com aquilo. Isso vale para família, vale para a igreja, vale para grupos pequenos, grupos próximos, grupos grandes de pessoas, né? O brasileiro, como isso é uma cultura, o brasileiro faz isso, a princípio, o tempo todo, né? E, infelizmente, a gente não aprende com os nossos erros, porque uma das características da inveja é realmente não aprender com os seus erros, não admitir os seus erros. Se você mentir para você mesmo, para você admitir o seu erro, você tem que se desmentir e admitir que aquilo que você inveja é realmente bom. E aí, se você fizer isso, você vai estar admirando aquilo. E aí você modificou completamente a sua realidade. Com você mesmo, dentro de você, você já se dispôs a admirar aquilo que é bom, que está fora de você. Então você se dispôs a se aproximar daquilo, não destruir, mas se aproximar daquilo, honrar aquilo, né? E querer retirar daquela coisa boa, né? Bondade para você, para se tornar melhor. Então, ao invés de você pensar mal, pensar coisas destrutivas, você pensa bem, você pensa coisas construtivas, você age bem. Então, vou encerrar essa fala aqui, porque era a pequena aula que eu queria dar, e vou chamar o nosso convidado para fazer a pergunta, né, que é sempre a pergunta que eu gosto de fazer.
Então, Wagner, bem-vindo, querido Wagner, amigo, né, companheiro de ICEM, dicionarista, autor e amigo. Bem-vindo. Wagner, você tem alguma situação de inveja que você tenha vivido e que possa contar para a gente, né? E de que maneira você lidou com essa situação? Essa pergunta, primeira. Se você tem uma situação de inveja e como você lidou com essa situação. E a segunda coisa e que conselhos você dá para o brasileiro, como ele pode agir para mudar uma cultura de inveja? A palavra está contigo. E, Wagner, você está aí? Você está congelado. Wagner? Acho que nosso querido companheiro Wagner não está. Alguma coisa deu errado. Algum problema de comunicação entre nós, a AlcePM, e o Isso. Wagner, o convidado de hoje, né? Mas enquanto isso, você continua com a sua explanação. Então, eu vou continuar com a minha explanação, porque esse processo, né, de criar, de modificar o que é bom, isso a gente faz como uma atitude geral, né? Isso não é uma coisa... Todas as pessoas fazem a mesma coisa, todas as pessoas agem em uníssono, né? Quando é uma questão cultural, a população faz aquilo em uníssono. Voltando ao exemplo do Paulo Coelho, que é um exemplo, que foi o exemplo que eu escolhi para hoje, né? Que é um escritor. Então, é uníssono. Os companheiros autores, os companheiros escritores do Paulo Coelho, eles fazem isso e a sociedade acompanha isso, a sociedade segue, né, ignorando aquilo que é um sucesso internacional, que é um representante do Brasil que podia perfeitamente ser considerado como um herói, né, um herói que nos representa em feiras internacionais, em Hollywood, enfim, inúmeras coisas. Quem está falando que adora? Natália? Ai, querida, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que bom que você está gostando, né? Então, qualquer coisa é só falar, tá? Que bom, te agradeço muito, viu? Um beijo enorme. Então, essa pessoa, ela poderia ser um representante do Brasil né, no exterior, com grandes honras. Países inteiros, né, recebem bem o Paulo Coelho, honram, enfim, admiram, né, presenteiam com troféus e tudo. Esse homem que tem esse sucesso enorme no exterior, ele podia nos representar, né? Nós podíamos, né, como o bruxinho Harry Potter, nós podíamos honrar esse sucesso internacional e nos apropriarmos desse sucesso para nós. Quando nós admitimos o bom no outro, né, e honramos isso, né, e temos essa atitude ética de admirar aquilo que é bom, nós nos apropriamos dessa parte boa que a gente está admirando. Nós nos apropriamos disso dentro de nós, como os ingleses fizeram. Harry Potter é um representante da Inglaterra. O bruxinho Harry Potter é inglês e ele é um representante de Hogwarts, de uma escola de magia que existe na Inglaterra, né? Então, na verdade, acima, fora do normal. Mas o trem sai da estação, desculpa, gente, esqueci o nome da estação, mas é uma estação de trem real, né, que existe de fato. E por que a gente não poderia aproveitar, né, os nossos heróis para que eles tivessem para que eles trouxessem para nós todo esse reconhecimento internacional, essa simpatia do mundo para nós? Se a pessoa é querida no exterior, esse querer bem pode ser trazido para nós, ele pode ser, ele pode reverter em sucesso para nós, né, em boa receptividade, né, em prêmios, em tantas coisas que existem no exterior.
Agora, se você achar, né, que, vamos supor, que não é bom a gente ficar falando de um sucesso no exterior para nós, oi, Wagner, seja bem-vindo. Então, vou encerrar minha fala para você entrar aqui, mas deixa eu só terminar. Se você acha, né, que um exemplo de uma situação Oi, acho bom. que agora, Oi, Wagner. acho que agora melhorou. Já vou chamar já. Deixa o Dedé Passou a colocar você aqui. Não, não tá bom. Tá caindo a internet. Você tá falando cortado. Dedé pode nos ajudar? Ou é o Wagner mesmo que tem que mudar alguma coisa? É o Wagner mesmo. É a conexão dele lá. Ah, que pena. É a conexão, estritamente a conexão. E Então- tá tudo bem, né, com você? Sua internet tá legal. A dele Tá. lá, não sei. Amém. Amém que minha internet tá legal. Senão, nossos... Wagner, tá aí? Ele tá travado. Pois Eu não sei se ele está nos ouvindo também. Manda o número dele pelo Zap Zap, eu vou ver se eu faço uma comunicação com ele via telefone. Peraí, então. Deixa eu fazer isso agora. Can start the email and tonight don't tell your papa or you'll get us knocked out. Wagner. Vou passar você pro Dedé. Nossa FM. Estamos você- apresentando Ética do Amanhã. É um Eticast. A transmissão é simultânea para o nosso site, para Rio de Janeiro, na Rádio Coisa Nossa, Bangu FM, Portal de Notícias. Em São Paulo estamos em Osasco, na Digital Samba, e também em São José dos Campos, na Unifateia. No Paraná, Cascavel e Curitiba. Em Santa Catarina, Joinville, Blumenau e Laguna. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E Monte Carmelo, norte de Minas, o Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Betim, Poços de Caldas e também em Ipatinga. Além da rádio JFFM em Juiz de Fora, também estamos em Contagem, na TV Contagem. Na Bahia, estamos em Tororó, Itanhandu, Ilhéus, Itabu, na Vitória da Conquista, Salvador, Lauro de Freitas e Porto Seguro. Rio Grande do Norte, na cidade de Barcelona, na Formigão FM. No Pernambuco, Jaboatão, Olinda e Recife, na Rádio Três Carneiros. Olha ele aí, ó. E quando ele chega, a prioridade é dele. Dedé? Oi, Ele fala. Vamos ver se está no ar. Tá ouvindo? voltei, Voltamos. cheguei. Poxa, a internet Bem-vindo. está horrível. Pô, eu até mudei aqui de aparelho. Bom, agora você está aqui, Manda né? pergunta para ele e já correr para ganhar tempo. Então daqui a pouco cai de novo. Então, Wagner, enquanto você está aqui, voltando àquilo que eu tinha falado, né? Qual é a pergunta que eu vou fazer para você? Se você já atravessou uma situação de inveja e como você lidou com ela, e que conselhos você daria para nós, como povo, né, para superar essas dificuldades apresentadas pela inveja? Acho que ele está congelado de novo. Não vai ter jeito. Tá muito instável a internet, ele travou de novo e... Enfim, Pois é. o jeito é remarcar para ele estabilizar isso aí, porque ainda faltam 30 minutos pro programa, e aí você toca do seu jeito. Sim, sim, sabe sim. fazer. Pô, ainda bem que eu sei bastante sobre esse tema e posso falar à vontade. Então, vamos lá, gente. O que eu estava falando? Se a gente não quiser pensar num sucesso internacional, como é que a gente pode usar esse exemplo, né? Como é que a gente pode... a estação de King's Cross, em Londres, eles saem da estação de King's Cross e vão para outro lugar, mas eles saem dali, de King's Cross, que é uma estação muito bonita, diga-se de passagem. Então, gente, se a gente não quiser pensar em termos de sucesso exterior, né, no exterior, que exemplo a gente tem aqui dentro, né? Que exemplo a gente pode usar de nós com o nosso próprio povo, né? Nós com os nossos próprios heróis aqui dentro.
né, entre nós. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeira coisa, esse mecanismo, né, de tirar a importância daquilo que é realmente importante e colocar questões secundárias no lugar, esse é um processo de sempre. Né? Eu comecei com o exemplo da Inquisição. Isso acontece na Inquisição, isso acontece hoje em dia, né, dentro das famílias, dentro das escolas, enfim, pode acontecer em qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar. E como que a gente vai... Onde eu encontro esse exemplo? Aqui, né, no nossa rotina, no nosso cotidiano. Ai, estou fazendo um barulho grande aqui. Oi, cheguei. Oi. Eu estou ouvindo aí você falar, tá tendo umas quedas aqui, mas... Né? Tá me ouvindo? Que bom, que bom. Boa. Então, o que você tem falado aí acontece dentro das universidades, principalmente, né? Porque é uma competição muito grande, né? E isso causa até depressão em vários alunos, né? Acontece coisas terríveis e tal. Para começar, eu gostaria de falar aqui uma frase que o escritor inglês Oscar Wilde, né? Ele falou assim, ó: a cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular, é indispensável ser medíocre. Ou seja, ele é da Inglaterra, né? Então, assim, isso é em todos os lugares. Minha professora japonesa também comentou sobre isso. Então, é um mal do ser humano, né? De ter inveja, né? E como está no teu livro, que você explica muito bem lá, né? A inveja não é nem pela questão, muitas das vezes, do dinheiro, né? É pelo tipo da pessoa ser, né? Que você explica muito bem. Se a pessoa é honesta, ela vai ser invejada, né? Se a pessoa tem aquela atitude de perseverança, né? Aquela determinação, também vai ser. E eu posso explicar sobre essa questão da determinação, o meu caso, né? Mais de 20 anos, né? Eu estava numa empresa e aí eu comecei a estudar violão, né? E aí, rapaz, eu levava o violão para lá e aí o rapaz, ele chegou na minha cara, sabe? Eu não sabia nada, né? Aí ele falou assim: Wagner, para de estudar violão. Você está jogando dinheiro fora e você não tem talento. Aí eu fiquei, né? Só que Noemi, eu sou daquele tipo que quando eu vejo que há dificuldade, aí é que eu insisto, sabe? Né? Então aquilo me deu uma força para continuar a tocar violão, né? E aí depois eu virei professor de violão. Então o que eu passo para as pessoas, né? Eu dei aula eu passei quando eu fiz estágio, né? De língua portuguesa, que eu sou formado em letras, e aí eu dei estágio, né? Fiz essa parte de estágio durante 5 anos, em várias escolas aqui em Nova Iguaçu, né? Eu sou da UERJ, e aí eu escolhi para fazer estágio no final de semana, aqui perto de casa, mas eu fiz estágio aí no centro do Rio também, né? Na praça, acho que era Praça 11, né? Em São Cristóvão e tal. Mas então, eu sempre comentei com as pessoas, né, que muitas das vezes os invejosos, eles querem ter aquela determinação que você tem, ou até aquela iniciativa de fazer alguma coisa diferente, né? E aí os invejosos, como eles são muito acomodados, né, eles se sentem incomodados. Aí ele vai criticar, vai dizer que você... que nem aconteceu comigo, você não tem talento, né? E aí eu fiquei tão triste, sabe? Porque quando eu fui fazer os acordes de pestana, então aquilo eu achava tão difícil, todo mundo reclama, né? Quando eu comecei a dar aula de violão, as pessoas reclamavam também. Então eu sempre falava, olha, eu também passei por isso, né? Então a gente tem que ser perseverante e tal. Então eu sempre falava as coisas positivas para as pessoas, né? Eu sempre fui assim, eu sempre incentivei, né? E aí é isso, né? E aí depois eu comecei a dar aula de música, né? E aí eu não encontrei mais um rapaz lá.
da empresa. E uma curiosidade também, uma coisa interessante, é que me proibiram de entrar com violão na empresa, porque eu só estudava na hora do almoço, e aqui era o tempo, né? 1 hora de almoço, então eu acabava de almoçar, ficava lá estudando, porque eu só podia estudar no final de semana, porque eu chegava em casa tarde à noite, e aí tinha que dormir, né? Tinha que para acordar cedo no outro dia para ir trabalhar de novo. E aí eu tinha o final de semana e o dia do horário do almoço. Aí reclamaram, falaram com o chefe lá, né, o pessoal lá de dentro da empresa, que eu estava tocando violão na hora do trabalho. Poxa, eu fiquei tão triste, sabe? Porque proibiram de entrar violão lá, mas aí eu sei quem foi que entregou, né? Mas aí eu deixei para lá e tal, levei na esportiva, né? E aí eu continuei estudando violão e tal, e depois, como eu disse, eu virei professor de música, né? Sou professor de música também. Aí chegou a internet e acabou tudo, né? Mas eu ia na casa das pessoas, dar aula de violão. Aí depois de piano também e tal. Mas então, essa questão da inveja é muito complicado, né? Eu sofri isso na pele, como eu falei, e como eu sou dicionarista, eu também sofro isso daí, né? Porque eu faço obras inéditas, eu tenho que falar a verdade. Aqui eu não posso ficar, né? Tapando só com a peneira, vamos dizer assim. Então, eu tenho que falar a verdade. Então, pelo fato de eu fazer obras inéditas, autênticas, então eu despertei algumas coisas aí desagradáveis, né? E as pessoas conversam contigo com falsidade, né? Várias pessoas se afastaram de mim, tá? Pessoas que eram próximas a mim se afastaram, mas eu sempre vejo, Noemi, que essa questão do afastamento, quando a gente percebe o afastamento, aí é que está a inveja, né? Porque a pessoa, a única forma de atacar que o invejoso tem é de se afastar, porque ela não quer conviver contigo, ela não quer ver o teu sucesso, ela não quer te elogiar, né? Então, várias pessoas se afastaram, mas o que eu quero dizer aqui, isso em certo ponto também é bom, né? Porque a gente também fica convivendo com pessoas falsas, fica um ambiente pesado, um ambiente complicado, né? Então, assim, eu não reclamo das pessoas que se afastaram de mim, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, né, que todo mundo passa por isso, né? Como eu disse, não é dinheiro, né? É a forma da pessoa ser, né? A pessoa ser honesta, ela vai ser perseguida, né? Vai ser caluniada, vai ser difamada, etc. E é isso. E a Rita Lee, eu queria falar aqui também, né, da música da Rita Lee, que é a música Reza. Ela também fez uma música. Então, por essa música, por essa letra que ela escreveu com o marido dela, né, o Roberto de Carvalho, todo mundo passa por isso, né? Os artistas, né? A pessoa comum, o professor passa, qualquer um passa. E aqui na Reza ela começa assim, ó: Deus me proteja de sua inveja, né? Então, assim, aqui, claro que a Rita Lee ela gostava muito de brincar, fazer ironia, né? Tem várias ironias aqui e tal, né? Ela era famosa, era uma pessoa talentosíssima, determinada, muito competente. Eu sempre, antes de ela partir, né? Eu sempre falava que eu amo a Rita Lee, né? Porque é uma pessoa fantástica, né? Então, assim, nessa letra ela mostra como que o ser humano, né? A forma de brincar, Deus me livre, Deus me proteja, né? Então a gente vê que, eu citei, né? Lá em Londres, né? O escritor, é minha professora no Japão. Então isso é no mundo todo. Mas a gente está no mundo, tem que conviver com isso e conviver com sabedoria, né? Então eu acho que vamos seguindo, vamos fazer o nosso melhor, né? E é isso, a gente vai vivendo, né? Aí o problema não é com a pessoa que é invejada, né? O problema é com o outro, né? Então, eu acho que eu falei, devo ter falado muito de besteira aí, né? De jeito nenhum, Rodrigo. De jeito nenhum, Wagner. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Natália, que está aqui ouvindo e fazendo a... Estou olhando pertinho. A Natália está aqui ouvindo e participando, né? Estou muito feliz, Natália. Que coisa boa você está aqui. Que coisa boa, querida. Que bom que você está aqui, viu? Obrigada pela sua participação, obrigada pelos seus comentários. Que bom, gente. Natália Góes, do Instagram, querida,
né? Amiga de alguns anos, não muito, tá, gente? Amiga de Bookstagram, né? Dessa questão de literatura, mostrar livro, publicar livro, falar de livro. Obrigada, querida, obrigada por estar aqui, viu? Gente, ó, Natália, vão lá ver o Livros São Filhos, @Livros São Filhos. Esse é o IG da Natália, vale a pena. Ela é uma pessoa incrível, né? Lê com uma velocidade absurda e é uma pessoa muito querida. Obrigada, Natália, querida, obrigada. Então, Wagner, além de agradecer a Natália, ao Rodrigo e a outras pessoas que estejam aqui assistindo, né, eu queria dizer para você que obrigada pelo seu exemplo, né, pelo que você está relatando. E agora, o que você acha que a gente, como povo, como cultura, como tirando da sua experiência prática, né, da sua vivência junto em relação às questões que você já viveu, o que o povo brasileiro poderia fazer? Como povo, o que seria legal, o que funcionaria? Né? Você, como professor, dicionarista, etc., o que você que a gente podia fazer que funcionava para a gente mudar, melhorar, passar a admirar aquilo que faz a coisa boa? Que nem você acabou de falar, né? A pessoa se afasta porque não teve o seu sucesso. Mas quando a gente admira, a gente se aproxima, a gente quer estar junto. Porque você gosta daquilo que você vê no outro, na obra do outro, etc. Então, quando a gente gosta, a gente quer ficar junto. Eu e a Natália, a gente está sempre uma olhando a outra. Eu posto as coisas dela, ela sempre me responde, e a gente fica... A amizade ficou por admiração, por carinho, por gostar. Então, o que você acha que pode ajudar o povo a mudar um comportamento invejoso geral? Como é que a gente atua no geral? Pois é, assim, eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, né? Mas eu sempre penso que as pessoas deveriam ser humildes, né? A humildade, eu sempre falo também, tem uma coisa com essa palavra humildade, eu trabalho com a palavra, né? A pessoa pensa que a pessoa humilde é aquela pessoa que anda toda rasgada, toda suja, não é isso não. O cara pode ser bilionário, ele pode ser humilde. O que é humildade? É o respeito, né? É a consciência de que você não é nada, né? Somos todos iguais. Isso é humildade. É você ouvir, né? Então, eu sempre falo, né? A pessoa ser humilde para respeitar o que os outros fazem, para respeitar a opinião dos outros, né? Então, assim, é complicado, né? Porque pelo teu livro, eu já li o teu livro, né? É uma coisa espetacular, né? O Sérgio Buarque, né, também fala da questão do brasileiro. Então, assim, é muito complexa, porque o que existe, a gente tem que falar, tem que falar a verdade. É porque as pessoas, muitas das vezes, né, são muito egoístas, né? E a pessoa não tem noção, sabe, de que o egoísmo, ele adoece a pessoa, né? Porque a pessoa não olha para frente, a pessoa não reflete, né? O egoísmo é uma coisa perversa, né? E aí, esse egoísmo é que não faz com que um ajude o outro. E a gente, por exemplo, tem vários exemplos, vários memes, né, na internet, questão de ponte, né? Se você botar uma madeira para ajudar o outro, poxa, vocês vão crescer junto. Agora, se um tira do outro, aí aquele que tirou, depois ele vai enfraquecer, vai precisar de ajuda e não vai ter o outro, porque ele largou a mão do outro. Então, assim, eu acho que quando... Tem aquele ditado, né? Uma mão não solta a mão da outra, né? Porque tem que se unir, não tem jeito. A gente está no mundo, né? E o Raul Seixas, ele falava, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Tanto absurdo, né? É uma metáfora, né? Não tem como sair do mundo, né? Então, o único jeito, mesmo que você veja não aceite ou não goste que os outros façam, eu sei lá, né? Eu não tenho resposta para isso, né? Que você me perguntou. Mas eu acho que é humildade, como eu disse, né? A humildade não tem nada a ver com a condição física, né? É uma questão espiritual, né? A humildade faz a pessoa... A humildade é um engrandecimento, eu estava tentando lembrar, né? A humildade é um engrandecimento, né? Porque é uma pessoa que observa, né? Uma pessoa que
ouve, como eu disse no início, né? Então é isso, eu acho que... Aí, como eu disse, é complicado, porque o brasileiro vem de séculos, né? Está enraizado no brasileiro muitas coisas que eram perversas, né? E vieram aflorar, né? Amigos próximos nossos, né? Então, assim, é complicado. E aí, como eu disse... Deixa eu fazer uma pequena parte agora. Né? Vamos fazer uma pequena parte. A primeira parte é: obrigada, querida Natália, te amo. Nós somos mesmo grãozinho no universo. Mas eu queria falar, em relação a isso que você está falando, eu estava procurando aqui no livro, aonde que está, e eu acabei não conseguindo a tempo, o Rabino Newton Bonder, pegando esse gancho que você falou: se você destrói o outro, você acaba se destruindo também. Rabino Newton Bonder fala isso com todas as letras, ele escreve isso. Né? Se você odeia o seu vizinho, né? Se você deseja o mal do seu vizinho, isso pode retornar, não é obrigatório, mas quase sempre retorna para você em dobro. Por que é em dobro? Porque se você deseja o mal para ele, e eventualmente ele não, né, o mal não bate lá e fica, o mal bate lá e volta. Então você desejou o mal duas vezes. Quando você primeiro pensa no mal. Quando a pessoa primeiro pensa no mal, cria o mal, sente dentro de si a maldade. E depois, quando isso volta para você, quando você se destrói de alguma maneira, quando você deixa de crescer, o seu amigo cresce, o seu vizinho cresce e você deixa de crescer. Assim, é sempre duas vezes, né? Odiar o seu vizinho simplesmente por inveja, né? É uma coisa que causa mal duas vezes. Né? Então, só repetindo o que o Rabino falou, né? Sim. Quando a gente deixa de ajudar o próximo, a gente se maltrata duas vezes, e a gente vive isso no Brasil o tempo todo, né? A gente vive repetindo situações ruins, porque não anda para frente. E agora eu vou pedir licença para um instantinho para a gente ver o relógio. Desculpa, eu convivo com ele, todo mundo tem que conviver com ele também. Então, é isso, Wagner. Eu acho que você tem toda a razão. É a humildade, que é o que você está dizendo, que é uma das saídas que a gente precisa ter. Né? Aprender. O invejoso é arrogante, ele não aprende ele não aprende com o bem. Ele não quer aprender com o bem, então ele se destrói, né, cada vez mais. E, infelizmente, enfim. Eu estava... esses dias eu estava... Acho que foi ontem, porque é tanta coisa que a gente está fazendo, né? E a gente eu, pelo menos, me perco no tempo, né? Então, eu estava falando sobre o Santos Dumont, né? Ele também ele teve um ressentimento, né, dos brasileiros, que ele não foi reconhecido, né? O sucesso dele foi totalmente no exterior. Na França tem estátua dele, tem monumento, tem dedicatória para ele, tudo na França. E aqui no Brasil, né, as pessoas renegam os seus crânios, né? Então isso é muito complicado. Eu estou tentando lembrar de uma outra personalidade, né? Vários cantores, né, para começarem a fazer sucesso no Brasil, não vou citar o nome de ninguém aqui, mas vários cantores que eu estudo música há mais de 20 anos começaram no exterior, tiveram de sair do Brasil para fazer sucesso no exterior, não vou citar o nome de ninguém, para depois voltar. Né? Isso aconteceu com muita gente MPB aí, né? Muita gente famosa aí, mas tiveram que sair. Isso é muito triste, porque infelizmente né, o brasileiro não dá valor. Agora, tudo que é medíocre, né, como o próprio Oscar Wilde comenta aqui, o que é medíocre, o que não cresce, não passa crescimento para ninguém, etc. Isso aí, ó, pulula que só Deus me livre. Né? Então, assim, é complicado. Tinha uma outra coisa que eu estava tentando lembrar. Eu falei do Santos Dumont, né? Do Tom Jobim, né? O Tom Jobim, o sucesso do Tom Jobim
foi nos Estados Unidos. Aí o Respingo foi no Brasil, mas o sucesso do Tom Jobim foi nos Estados Unidos, né? Estourou lá com várias músicas, Garota de Ipanema, etc. E aí, o que acontece com o brasileiro? Fala que é música para elite. Ou seja, eles criticam. Aí, né, o brasileiro quer dar uma desculpa. Eu estou dizendo brasileiro, mas a imprensa em geral, né, a grande mídia e tal. Então, ela quer dar uma desculpa para ferrar o outro duas vezes. Primeiro, porque ignora, e depois fala mal ainda fala mal. Né? Então, isso é muito complicado. E o Tom Jobim, o que o Tom Jobim falou? Fazer sucesso no Brasil é uma ofensa, né? Porque se você... É uma ofensa pessoal, porque ninguém aceita. Ou seja, aquele cara ali é melhor que eu, né? Então, muita gente não aceita isso, né? Então, assim, é complicado, né? Então, essas personalidades que eu citei, o Santos Dumont, né? Ele, com certeza, os historiadores, né? Alguns deles falam sobre isso, né? Que ele, com certeza, ele teve algum ressentimento ele suicidou, né? Eu não queria falar a palavra, né? Ele suicidou, mas não foi só por causa que o avião foi usado na guerra, foi por causa também de algum ressentimento que não teve o conhecimento, o reconhecimento devido, né? Então é isso, né? Aí depois que a pessoa parte, aí ela vira famosíssima, aí quer fazer estátua, né? Tem que cuidar dos crânios quando estão vivos, porque isso é hipocrisia, né? É isso. Wagner, você acha que isso é pouco? Então eu vou acrescentar uma coisa aqui que é para derrubar o palco mesmo. O que acontece? O brasileiro está acostumado a dar mais valor àquilo que não é nosso, aos estrangeiros. Também. Taylor Swift. Você sabe qual foi o valor do ingresso para entrar no show de Taylor Swift? Tem ideia? Não. De 800 a 2 mil reais. Aí. 800 a 2 mil reais. Quer dizer, um pouco menos do salário mínimo e um pouco muito mais do salário mínimo. Agora, aonde vocês viram alguém aceitar pagar esse valor para ver um carnaval, para ver um Tom Jobim, um Milton Nascimento, um Roberto Carlos, um Zé Pagodinho? 50 reais na entrada, o pessoal chora, reclama, briga, quer entrar de graça. Isso aí. Eu não entendo, isso é uma inversão de valores. Mas o Paul McCartney, um show de 500 reais que está para chegar no Brasil, já está no Brasil, e não é nosso. É verdade. Isso aí. E detalhe... Está mais barato que o brasileiro. E aí? Era só isso que eu tinha que colocar. Não, mas é isso mesmo. E detalhe, muitas das vezes as pessoas estão ali balançando, imitando, né? A voz ali, a letra, às vezes não sabe nem inglês. Está ali só fazendo mímica, nem sabe. Porque eu já ouvi, tá? Não vou citar nome aqui também. Eu já ouvi vários cantores falarem, eu não sei inglês, não sei francês. Já até morreram também, né? Eu não sei inglês, não sei francês, mas eu cantava pela audição, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu imitava. Ou seja, então essas pessoas muitas vezes pagam vários, né? Falar uma coisa, agradecer aqui a Natália, que está participando no chat o tempo todo. Obrigado, Natália. Falou do cuco. Aqui não é cuco, não. Aqui é só não tem aquele bichinho, não sai o cuco. Ele só toca badalada, ele só badala. Natália, em relação a essa coisa do colapso climático, isso é uma coisa tão séria. Que não tivesse acontecendo, mas está, né? E aí, aquela coisa quando você deseja mal ao outro, isso se volta para você duas vezes. No nosso caso, aqui no Brasil, não posso falar dos outros países, mas aqui no nosso caso, aqui no Brasil, né, a causa de vários eventos climáticos ruins que estão acontecendo no nosso país é nossa. Nós fomos lá e desmatamos a Amazônia, então aqui no sul tem seca inacreditável, que nunca existiu na Amazônia, porque nós fomos lá e desmatamos, e insistimos, e continuamos, não paramos de fazer isso. É um absurdo, a gente não aprende. A coisa ruim acontece, mas
E é óbvio que a relação é essa. Você desmata a Amazônia, no sul e no sudeste acontece enchente no sul e no sudeste. É Sim. simples, é imediato, é conexo, é coisa de escola primária. O ciclo, a gente aprende o ciclo da chuva. A árvore evapora, aí forma a nuvem cai na terra, aí a chuva cai na terra, aí a água vai para debaixo da terra e entra na raiz da planta, e aí a planta emite vapor para a atmosfera, e aí cai a nuvem, aí forma a nuvem chove. Esse ciclo é coisa de primário, né? Primário, primeiro grau. E aí a gente ignora isso, ou vai lá, desmata tudo, aí fica assim, meu Deus, está chovendo demais, teve ciclone, Cara, a gente fez. Fomos nós que fizemos. E isso tem tantas, infelizmente... Mas isso daí também, Noemi, eu vejo, porque, por exemplo, esse pessoal que está eles sabem que vai causar problema, né? Porque estudaram, essa gente estudou, né? Mas primário, eu vejo... Né? Coisa assim, primário, água chove, corta a árvore, cimenta o chão, vai ter enchente, cortou a árvore, cimentou o chão. O que vai acontecer? Mudou o ciclo natural das coisas, né? Não tomou os cuidados adequados, deixou a inveja falar mais alto, no sentido de a ganância, aquilo do meu egoísmo, o desejo de enfim, de dinheiro, ou seja lá o que for, é mais importante do que qualquer bem-estar do que as gerações futuras. É mais importante eu ter meu dinheiro agora do que deixar um mundo melhor para os meus filhos e os meus netos. Meus filhos, meus netos. Eu estou destruindo o futuro dos meus filhos, dos meus netos. É isso que o rabino Milton Bonner falou. Você faz mal ao seu vizinho e volta 2 vezes para você. Porque seus filhos e seus netos vão ser prejudicados. Você está fazendo mal à sua própria família, né? Suas gerações futuras. Infelizmente, isso a gente está fazendo sem nenhuma ajuda de ninguém. Nós estamos fazendo isso por nós mesmos. É nossa iniciativa, é nós que achamos que nós que temos que mandar na Amazônia e que o problema do mundo é outro. E, enfim, infelizmente isso é o que é, né? E a gente daqui a pouco vai começar a se despedir. Mas desculpa. Volta a palavra para você, meu querido amigo. Mostra alguns dicionários seus, por favor, para a gente ver os dicionários. Dicionários eu fiquei... Então, o que eu queria dizer é que, independente do que... uma coisa que eu queria comentar, que eu estava tentando lembrar também, né? Eu estava lendo sobre o filósofo Demócrito, né, ali pelo século IV a.C. Então ele não falou eu vou dizer do meu jeito, né, mas ele falou, com certeza falou de outro jeito, e falou em grego também, né? Então, assim, o sucesso ele está dentro da gente, ele não está fora, ou seja, eu estou falando você força de expressão, né? A pessoa não precisa da opinião do outro para dizer que você está fazendo o teu trabalho e que você tem sucesso. Ou seja, quando você faz aquilo que você gosta, você se realiza, aquilo é sucesso. Então, independente do que os outros pensam, porque os outros vão te criticar, as pessoas vão te criticar, vão te invejar. Então, o que o Demócrito falou? O sucesso e o fracasso, ele está dentro da gente. Nós que optamos, né? Então, eu vou falar no meu caso aqui. Então, eu não estou nem aí porque que os outros, né? Eu estou fazendo meu dicionário, já estou no 14º. Então, se Deus quiser agora, até o final do ano, já sairão mais 2. Então, eu terei 16. Então, eu vou fazendo meu trabalho, né? Eu sempre falo, quem quer vir comigo, eu estou aí, estou com a mão estendida. Pode vir, a gente vai crescer junto. Agora, quem não quiser, eu não posso fazer nada, né? A pessoa se afasta, ela se afastou, eu não posso fazer nada, né? Então, graças a Deus, eu estou com os meus dicionários, né? Que eu falo, quer vir comigo? Vem que a gente vai crescer junto, né? Esse aqui é o 10º, né? Que é o Dicionário das 1000 Expressões Inéditas, né? Na língua portuguesa do Brasil. Esse é o 10º. Não vai dar para mostrar todos, né? Porque não estão todos aqui. Olha assim, pega eles aqui e bota assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Esse daqui é o dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos, né? É um dicionário grande, né? Um dicionário de tamanho A4, tem quase 800 páginas, né? Os dois são pela editora Moan, né? Então é isso, aí eu vou fazendo meus trabalhos, e aí é isso, a gente vai deixar um legado aí para a posteridade, né? E eu estou muito contente, né? Não ganhei dinheiro, né? Mas tudo é um processo, as coisas, eu acho que tudo tem o seu tempo, ainda tem isso também, né? Tudo tem seu tempo, você não precisa se desesperar, né? Vou fazendo o teu trabalho, Papai do Céu tem me ajudado, né? E é isso. O que eu posso fazer, né? Eu já fui cristão, né? Eu conheço a Bíblia. O que eu posso fazer é desejar bem para essas pessoas, que elas possam ser iluminadas, né? Porque... Olha só, que coisa legal. A Natália está falando que gostava de ler dicionário na escola. Olha, isso é uma raridade. Normalmente as pessoas não gostam de ler dicionário na escola. É verdade, Mas os do Wagner são super interessantes, Natália. São dicionários diferentes. Ele tem dicionário para criança, dicionário de vozes de animais, dicionário de... Tem os dicionários normais, né? Mas olha só, o dicionário de vozes de animais, que coisa legal. Dicionário de Monteiro Lobato, das expressões... Eu te conheci, né? Eu vou entregar aqui, né? Eu conheci a Noemi, né? Foi na pandemia, quando eu publiquei o dicionário do Monteiro Lobato, né? E aí eu postei lá no Instagram, e aí eu sempre falo, a Noemi foi a única pessoa das redes sociais, eu tenho quase 5.000 pessoas aí nas redes sociais, a Noemi foi a única, quero deixar isso registrado aqui, a Noemi foi a única pessoa que falou assim, nossa, que trabalho bacana, nós precisamos divulgar. A Noemi foi a única pessoa que falou, precisamos divulgar. Porque nas redes sociais... A Natália está perguntando para você onde eles estão disponíveis. Fale, divulgue. Eles estão na Amazon, nas livrarias online, né? Então, por aí. Alguns eu tenho, né? Alguns eu tenho, posso enviar com dedicatória. Monteiro Lobato, Mário de Andrade. Então, assim, eu tenho uma maior alegria de ter a Noemi como minha amiga, estou sendo sincero aqui, de coração, né? E é isso, é aquilo. Nós nos demos as mãos, estamos aí, estamos crescendo, né? Estamos caminhando aí, deixando coisas bacanas aí para as pessoas, né? Essa live que eu estou fazendo aqui, né? Para mim é uma grande alegria, quero agradecer a todos vocês aí, ao Dedé, né? A amiga da Noemi, que participou aqui também, a Noemi. Eu fico muito contente, né? Fazendo aí Obrigada. Vamos fazendo a nossa caminhada e deixando aí nossa sementinha aí. Isso, obrigada, companheiro. Que bom que você está, né, falando tudo isso. Acho que seria legal a gente repetir, ó, tem na Amazon, tem na editora Moan, que é a editora mesmo. Não, a editora Moan não vende. Não, a editora Moan não vende. Ela publica, vocês podem conhecer a editora Moan. Alguns estão lá online, né? Meus dicionários estão online, mas aí o que a editora Moan faz? O projeto da editora Moan é que os escritores publiquem, né? Façam impressões. Wagner, a gráfica que você? @dicionarista. Tá. O Instagram. O Instagram, tudo é dicionarista Wagner Azevedo, né? É e-mail, é YouTube. Aí fica fácil, né? Só dicionarista Wagner Azevedo, aí fica mais fácil, né? Mas é isso, né? Então a editora Moan, e o autor, ele faz a impressão quanto quiser, a quantidade que quiser e aonde quiser. E aí a editora Moan coloca o livro também na Amazon e tal. Então é isso, né? Uma forma democrática. A editora tem que fazer isso mesmo. Querido Wagner, muito obrigada por ter estado aqui, por ter mostrado seu trabalho para a gente, por ter, né, passado toda essa informação. Natália, minha querida, e todos os outros, e todas as outras pessoas que assistirem esse podcast no futuro. Mas Natália, que está aqui, né, participando e conversando com a gente, muito obrigada, querida. Muito obrigado, Natália, também, ao Dedé, Araújo, Noemi. E que bom que a internet ficou boa, né? Graças a Deus. Aqui é minha. Isso, que bom que ficou boa, que você pôde vir. Obrigada, Wagner. Obrigada mesmo. Obrigada, Natália. Obrigada, Dedé. Né? Então, assim, a Rodrigo também está dizendo que adorou. Que bom que hoje foi uma live... Obrigado, Rodrigo. Com bastante participação. Super legal. Gente, muito obrigada. Desejo
né, um ótimo fim de semana, né, e que venham quinta-feira, porque a gente vai ter outra conversa muito interessante aqui, se Deus quiser. Isso aí. E no futuro o Wagner volta. Ele volta no futuro para Obrigado. falar mais para a gente, tá bom? Obrigado. Obrigada, Tadé. Está no estúdio, voltando para o estúdio. A palavra está com você. Eu tenho esperança e fé no ser humano. Obrigada, Wagner. Obrigada, viu? Beijo. E assim terminamos mais esta edição do Ética do Amanhã, com a apresentadora Noemi Coelho. E quem produziu foi Rodrigo Bugarim. Obrigado a vocês, ouvintes, principalmente a Natália, que conosco participou aqui, no último programa do penúltimo mês do ano. Semana que vem já é dezembro, deixa eu ver aqui, dia 7. Dia 7 de dezembro, a próxima edição do programa Sim, Ética do Amanhã. exato. É um Eticast, com muito carinho feito. Parabéns a vocês, obrigado Wagner Azevedo Pereira, o escritor. Muito obrigado. E se faltou alguma coisa a dizer, ela vai marcar outra data e você já está convidado para novamente comparecer aqui. Fique agora com o Alimento da Noite, com a Bispa Silvana Bidô, produção de Carina, Giovana Manuel e Laura Bidô Renteiro, aqui na minha, na sua, na nossa FM, Rádio TV Web. Tchau! Hum.